Salve, salve, galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão. Meu boa noite a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática EJA etapa 5. Na realidade, hoje a gente vai dar continuidade àquele conteúdo apresentado na nossa última aula. Você estava presente? A gente apresentou a teoria da posição relativa, de um ponto em relação a uma circunferência, de uma reta em relação a uma circunferência e de uma circunferência em relação a uma circunferência. E aquela parte teórica foi bem tranquila, na realidade. Se fosse ponto em relação à circunferência, eram três relações, eram três aplicações. O meu ponto ele pode ser interno, externo ou ele pode pertencer à circunferência. E essa relação se dá quando nós observamos a distância entre o ponto e o centro da circunferência. Lógico, se a distância entre o ponto e o centro da circunferência for menor do que seu raio, professor, o ponto é interno. Se a distância entre o ponto e o centro da circunferência for exatamente igual ao raio, este ponto pertence ao contorno, pertence ao círculo. Já se essa distância entre o ponto e o centro da circunferência ultrapassar, for maior do que o raio, o ponto é externo. O raciocínio para nós analisarmos a posição relativa da reta em relação à circunferência também é a mesma. Você vai analisar a distância da reta até o centro da circunferência. Se essa distância ela for uma distância igual ao raio, a minha reta é tangente, tem um ponto em comum com a circunferência. Se a distância entre a reta e o centro da circunferência for menor do que o raio, como é que nós chamamos a reta? Secante, professor. Ela vai cortar a circunferência em dois pontos. Professor, se a distância entre a reta e o centro da circunferência for maior do que o raio, a minha reta ela é externa a essa circunferência. Meu boa noite, Queimada Nova, conectado com a gente aqui pelo IPTV. Estamos com o chat ao vivo, tá bom? Vocês estavam presentes na nossa última aula? A gente fez uma apresentação inicial, introdutória, do nosso assunto novo da geometria plana. Para quê? Para a gente ir para a parte algébrica, aquela parte que tem um pouquinho de conta. Essas contas elas vão ser desenvolvidas por equações do primeiro e segundo grau, que também foram trabalhadas no semestre anterior, em meses anteriores. Prof, o senhor também deu para a gente a posição relativa entre duas circunferências. As circunferências poderiam ser externas, as circunferências poderiam ser internas, elas poderiam ser secantes ou tangentes, que se subdividem em duas, tangente interna ou externa. Por que a gente apresentou tudo isso para vocês na aula passada? Para a gente iniciar esse tópico novo. Mas fica tranquilo que eu vou fazer questão de revisar alguns desses pontos para que você compreenda melhor tudo que vai ser falado hoje. Vem cá comigo. Olha aí na tela o conteúdo: geometria plana. O que é o conteúdo que a gente vai desenvolver? As relações métricas na circunferência. Continuação, na realidade, porque na aula passada a gente estava fundamentando o básico, o que você tem que saber para compreender o conteúdo. Professor, então, dentro dessas relações métricas, eu já preciso saber o que é um raio, o que é uma corda, o que é um diâmetro. Isso tudo vocês recordam ainda? Acredito que sim. Raio, corda, diâmetro. Eu lembro lá que o senhor falou que o diâmetro é o dobro do raio, é mais ou menos isso? É. Para que a gente precisa aprender? Qual que é o objetivo, professor? Depois, professor, que nós aprendemos essas relações métricas, nós as utilizamos para resolver algumas situações, problemas. Depois que a gente passar a parte técnica, vamos tentar aproximar esse conteúdo do cotidiano. Aí você vai dizer, agora eu entendi o porquê de eu aprender este conteúdo. Então, vamos lá, professor. Hora de observar e discutir. Será que tem circunferência? Será que tem círculo no meu dia a dia, no meu cotidiano? Professor, com certeza sim. Coloquei algumas imagens aí para você estar observando. Estou vendo ali aquele estádio. É o estádio do Maracanã. Eu acho que é o Maracanã. Eu acho que é. Faltou um nome ali. Eu acho que ali é o estádio do Maracanã e do lado é o Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Acredito que sim. Deixa eu ver se é mesmo aqui. Estou olhando direitinho. Parece ser o Maracanã, mas é uma foto mais antiga, está um pouquinho diferente. Estou vendo um alvo ali, professor, o pessoal acertar ali no meio, ou ganha mais pontos. Estou vendo ali, professor, aquelas argolas lá que o pessoal usa lá, os atletas lá nas Olimpíadas, professor. Estou vendo ali tipo um engenho, esqueci até o nome, acho que é um negócio de engenho mesmo lá, que era roda
a água lá, professor, circunferência, círculo, vai estar presente no meu cotidiano. E às vezes se faz necessário nós calcularmos alguma distância dentro dessa circunferência, dentro desse círculo, até mesmo trabalharmos com ângulos com essas figuras. E para isso é interessante que a gente saiba, professor, identificar todos os elementos de uma circunferência, todos os elementos de um círculo, tá bom? E até mesmo algumas fórmulas para que a gente resolva algumas situações, problemas. Vou começar fazendo o quê? Recordando o que foi discutido na nossa última aula através de atividades. Eu olho ali, professor, já olhei para a imagem, eu acho que você também. Estou vendo ali uma circunferência, professor. Estou vendo um monte de ponto ali, professor. Estou vendo um monte de ponto. Ele quer que a gente observe essa circunferência e ele vai fazer algumas perguntas para a gente para saber se você realmente entendeu lá o que a gente discutiu na nossa última aula. Na letra A aqui, ele pede que nós observamos a imagem, né? E ele quer saber quais são os segmentos que representam os raios. O que é raio mesmo, professor? Raio, deixa eu ver se ela já está respondida. Ah, não, aqui já era outra. Raio, professor, é todo segmento, professor, que tem origem no centro até tocar no contorno. Então, professor, raio, eu tenho todos esses segmentos aqui, ó. Eu tenho o segmento OA, OB, OP, OF, OD, professor. Pelo menos. Tem mais raios? Se eu quiser traçar visivelmente aqui, nós temos os raios, professor. OA, eu boto um tracinho. Nós temos o raio OB, o segmentozinho OB é um raio. O segmentozinho, professor, O, tem o OA, OB, OD. Tem mais, professor, OP. OP é raio. E tem também o OF. Dúvidas? Qualquer distância do centro até tocar na circunferência, circunferência é aquela linha que contorna, representa para mim um raio. Você entendeu? Lembrou aí? Ah, professor, entendi aí. De boa. Deixa eu limpar aqui então. Professor, tá limpo. Letra B. Quais são os segmentos que representam as cordas? Professor, corda é um segmento que tem as duas extremidades na circunferência. O raio tem uma extremidade no centro e outra na circunferência. A corda, professor, as duas extremidades estão na circunferência. Tipo, esse segmento aqui, por exemplo, é uma corda, porque o ponto A e o ponto C, que são as suas extremidades, pertencem à circunferência. Tem mais cordas aí? Tem, professor, temos várias cordas. Aqui eu tenho a corda AC. Professor, nós temos a corda CE, professor, ó, as duas extremidades estão na circunferência. Lembra que quando eu vou representar um segmento, a ordem que eu escolho a letra não importa para mim, não. Eu posso dizer que o segmento CE é uma corda ou o segmento EC, que representa a mesma corda. Então, tanto faz você escrever CE como você escrever EC, é a mesma coisa. Tem mais corda aí? Opa, grande Gabriel, seja bem-vindo, meu querido, meu boa noite. Tem mais corda? Professor, corda, todo segmento que tem as duas extremidades na circunferência. Tem sim, professor. Nós temos este segmento aqui, ó, que também é uma corda menor, mas é uma corda. Nós temos aqui o segmento DE, professor, ou ED. Tanto faz. Tem mais corda, professor? Deixa eu ver aqui. Vamos pegar essas cordas todas aí. Professor, olha só, tem mais corda. As cordas que a gente vai enxergar agora são os próprios diâmetros. Vocês lembram? O diâmetro é uma corda? É. Qual que é a diferença do diâmetro para qualquer outra corda? A corda que passa pelo centro da circunferência é chamada de diâmetro, professor. Ou seja, isso aqui é um diâmetro, mas também é uma corda, professor. Por quê? Porque ela tem as extremidades dela na circunferência. Então, eu posso dizer que o BF é uma corda? Posso.
posso dizer que o BF é uma corda. Eu posso dizer, professor, que o AD também é uma corda, professor. Então, tá ok? Raio, todos os raios identificados, todas as cordas identificadas. Beleza, professor. Todos esses segmentos aqui são raios. Todos esses segmentos são cordas, professor. Raio é aquele segmento que tem uma de suas extremidades no centro e a outra na circunferência. Corda é aquele segmento que tem as duas extremidades na circunferência. Professor, o que mais ele pode me perguntar? Raio, corda, isso aqui, ele não vai chegar numa questão e pedir para você fazer a questão só para identificar. Aqui a gente está treinando porque é algo que eu já tenho que fazer no automático, tá bom? Eu já tenho que bater o olho na figura, eu já tenho que saber quem é raio, eu já tenho que saber quem é corda, eu já tenho que saber quem é diâmetro. Eu acho que a letra C já está respondida. Ele quer saber quais segmentos desta figura representam os meus diâmetros. Professor, o senhor acabou de colocar aqui, ó. Esses dois aqui, professor, são as minhas cordas que passam pelo centro. São as minhas cordas que passam pelo centro. As cordas que passam pelo centro, professor, obrigatoriamente são os meus diâmetros, ou seja, aqui é uma corda que passa pelo centro, aqui é uma corda que passa pelo centro da circunferência. Quem são os nossos diâmetros? Professor, é o segmento BF e o segmento AD, professor. São os nossos diâmetros, professor. Letra D, professor. O que é que ele pede na letra D aí? Ele quer o centro da circunferência. Fala sério, professor. O centro da circunferência é o pontozinho, professor. É o ponto O. Beleza? Foi tranquilo. Prof, o que mais eu tenho que lembrar? As posições relativas. Lembra lá? Aula passada eu fiz a apresentação teórica. Você estava presente, não estava? Tava Gabriel, estava o Rian. Eu acho que estavam presentes na nossa última aula. Tinha mais gente presente, lógico. Só que o pessoal fica caladinho, quietinho. Acho que é vergonha de perguntar, só pode. Vergonha de participar, não sei. Cada um com suas manias, né? Mas tem que perguntar. É algo que a gente sempre fala. A nossa aula é como se fosse na sala de aula mesmo, presencial. Mas se bem que no presencial também a galerinha fica às vezes com vergonha de perguntar. Vamos lá. Eu só quero é que se você não entender, tá bom? No momento que você não entender tudo ou parte do que está sendo falado, você vai lá no chat e pergunta para a gente. Professor, aqui é só posição relativa? Ele quer saber na letra A, estou olhando ali, quais são os pontos que pertencem à circunferência. Pertencem. Professor, ponto que pertence, esse aí que você colocou, AH, EB, pertence? É isso? Vamos lá. O que é pertencer à circunferência? O que é a circunferência, Gabriel? Só para gente, porque às vezes causa uma certa... É simples, porém acaba gerando umas confusõezinhas bobas. Professor, o que é a circunferência? A circunferência, professor, é só essa linha. É só essa linha. Se eu tivesse falado círculo, já seria outra coisa. Mas mesmo assim não seria a nomenclatura pertence, seria estar contido, quando eu falasse círculo. Então, quando o cara pergunta para mim, eu quero saber os pontos que pertencem, gente, tem que estar em cima da linha. Tem que estar em cima da linha. Então, os pontos que pertencem, professor, é o G, o E e o C, professor. Só são esses aqui. É o ponto G, é o ponto E e é o ponto C, professor. Esses três, eles pertencem a... Só tem eles. Pertencer à circunferência tem que estar em cima da linha. Beleza? Vou continuar. Na letra B aqui, professor, ele pergunta para mim quais são os pontos que estão externos à circunferência. Quer dizer que não toca na circunferência, tem que estar fora dela. Aí está mais fácil. Pontos que são exteriores, professor, à circunferência.
professor, vai ser o J, o F, o D e o I, professor. São os pontos exteriores. Assunto massa, cara. Muito fácil, né? Professor, então, fora aqui vai ter o I, vai ter o D, o J e o F. De boa. Letra C, professor. Na letra C, ele quer os pontos que são interiores à circunferência. Agora, os que estão dentro da circunferência. É só olhar, cara. A parte da posição relativa de ponto para a circunferência é bem fácil, professor, da gente entender. Ali, professor, o senhor vai ter o ponto A, que está dentro, você vai ter o ponto B, você vai ter o ponto H, e você vai ter o próprio centro, porque não deixa de ser um ponto. O A, B, O e H, eles são internos à circunferência. De boa? Professor, A, B e C resolvida. Recapitulei isso aqui, gente, que a gente está apresentando na forma de exercício, foi visto na nossa última aula. Ontem, né? Foi ontem? Ontem ou foi anteontem? A gente viu essa parte teórica aqui para vocês e agora a gente está exercitando. Principalmente porque pode ser que alguns de vocês não estivessem presentes e eu vou precisar dessas definições em algumas relações que eu vou apresentar para vocês. Professor, durante a aula lá, o senhor também deu a posição relativa de reta em relação à circunferência. O senhor colocou até assim para mim. Tem hora que ele me dá a imagem, o desenhozinho bonitinho lá. Quando ele me dá o desenho bonitinho, fica fácil, professor, de eu dar a posição relativa. Porque eu só vou olhar se está dentro, se está fora, se pertence, se não pertence. Agora, quando ele não me dá o desenho, quem que vai me dar, professor, a posição relativa de uma reta ou de um ponto em relação à circunferência? Professor, vamos ver. Ele tem que analisar a distância que este ponto ou que esta reta se encontra do centro. Opa, habilitou? Habilitou. Lê comigo aí, ó. Sendo D, vamos entender quem é quem aqui. Sendo D, professor, a distância de uma reta T ao centro, de circunferência de centro O e raio R, qual é a posição dessa reta T em relação à circunferência? Cadê o desenho? Não deu. Não deu. Deixa eu recapitular com vocês aqui. Se ele não me dá o desenho, professor, nós temos essas três características aqui, ó. Vou fazer aqui 3 circunferências para vocês acompanharem. Deixa eu refazer. Redistribuir melhor elas. Vou botar na horizontal. Vai ficar melhor. 1, 2, 3. Tá aqui, professor, 3 circunferências. O que que acontece? O que que você vai analisar? Você vai analisar a distância da reta para o centro da circunferência. O que que acontece? Você vai ter uma reta, professor, que não toca na circunferência. E essa distância aqui, professor, da reta, aqueles que eram uma reta T, né, professor? Vai precisar você desenhar? Não, não vai precisar. Eu estou desenhando mesmo só para lembrar aqui como é que a gente faz a análise para quem não estava presente. Eu sei que esse pedacinho aqui, professor, é o raio. E esse pedaço aqui é a distância, professor. É a distância do ponto até a reta. Se você observar aqui, a distância do ponto até a reta é maior do que o raio. Então, a minha reta, ela vai ser uma reta externa, professor, ou exterior. Se a distância do centro da circunferência até a reta for maior do que o raio, porque o raio, professor, é só até aqui, ó. O raio é só até aqui. Se, professor, a distância da reta, professor, até o centro da circunferência foi exatamente igual ao raio, tá aqui a reta T novamente, só que a distância agora é essa, professor, ó. Aqui nós temos a distância. Deixa eu botar a canetinha preta. Aqui é o raio. E aqui também, professor, é a distância.
Nesse caso, a distância é igual ao raio. Se a distância for igual ao raio, essa reta aqui, ela é classificada como uma reta tangente, professor, à circunferência. E nós temos a última situação, a última classificação. Se, professor, a reta cortar a circunferência em 2 pontos. Quando ela toca em um ponto, professor, ela é tangente. Quando ela toca em um ponto, ela é tangente. Quando ela toca em 2 pontos, ela é secante. Como assim, professor? Aqui, se você puder observar, essa reta que eu acabei de desenhar, ela está tocando a circunferência em 2 pontos. A tangente só toca em um. A tangente só toca em um. A secante toca em 2. Então, se você puder observar, a distância do centro da circunferência até a reta, professor, ela é menor do que o raio, professor. Por quê? Daqui para cá, professor, é a distância e daqui para cá é o raio. Ou seja, quando a distância entre o centro da circunferência e a reta T for menor do que o raio, a tua reta ela vai ser uma reta secante. Então, eu não preciso ter o desenho para me poder estar dando a posição relativa. Não precisa. Então, se eu tiver a distância do centro até a reta, professor, eu tenho como, da distância do centro até a reta, eu tenho como dizer se ela é interna, se ela é externa, se ela é tangente ou se ela é secante. Professor, nessa letra A, nós temos que a distância, que é 8, é maior do que o raio. Então, significa dizer que essa circunferência ela vai ser externa. Beleza? A letra A é externa ou exterior. Aqui, professor, na letra B, eu tenho que a distância da reta para o centro é 6 e o raio é 9. A distância é menor do que o raio. Então, professor, essa reta vai ser secante, professor. E na última, a distância é igual ao raio. Logo, a reta vai ser tangente. Resolvido? Tá bom, feedbackzinho rápido do que foi trabalhado na nossa última aula, onde a gente apresentou toda a teoria dessa posição relativa entre reta e circunferência, entre ponto e circunferência. Alguma dúvida? Vamos continuar. Prof, até aí tudo bem. O senhor também, professor, fez essa análise com imagens. Se eu te der a imagem, fica mais fácil. É o processo inverso. Agora eu vou olhar, professor, eu tenho ali várias retas, tem a reta A, B, C, D e E. Ele quer que você observe e diga quais dessas retas são secantes, professor. Professor, letra A, secante. Secantes são aquelas retas, professor, que tocam a circunferência em 2 pontos. Então, peraí, professor. Reta que toca a circunferência em 2 pontos ali. Eu vou ter a reta B e eu vou ter a reta E. São retas secantes. Concordam comigo? Secante só a e E. Não, a reta A ela não é secante, Gabriel. O A não é secante, a reta A. A reta A está tocando a circunferência só em um ponto. Já a B, ó, só a B e a E, ó. Aqui, professor, a reta B corta a circunferência aqui e aqui, ó. A reta E corta a circunferência aqui e aqui. Para ela ser secante, ela tem que tocar a circunferência em 2 pontos. Então, aqui, professor, vai ser secantes, né, professor? Vai ser a retinha A. Ah, não, desculpa. Fiquei com A na cabeça. Vai ser a retinha B e a retinha E, professor. B e E, professor. São as retinhas que são secantes. Professor, quando é que a reta é tangente? Tem um ponto em comum.
tem um ponto em comum. Professor, tangente, tem duas aí que são tangentes. Duas. Deixa eu ver aqui quais são, professor. Tangente é aquela que só tem um ponto. Agora sim, Gabriel, agora entra o A aqui, ó. Reta tangente. Aqui o A tem um ponto em comum e a reta C, professor, também só toca a circunferência em um único ponto. A reta A é uma reta tangente e a reta C é uma reta tangente. Letra B corretinha aí, Gabriel. Show de bola. Então vai ser tangentes, professor, a reta A e a reta C, professor. Dúvidas? Coloca pra gente aí, se você não estiver entendendo. Externa. Professor, as externas são as mais fáceis. A externa é só aquela reta que não toca de jeito nenhum na circunferência. Só tem uma aí, professor. Externa, professor, só tem uma. Professor, externa só tem essa aqui, ó. Só a D. É a única reta que não toca na circunferência. Posição relativa, tá tranquilo. Vamos lá, professor. Quarta questão resolvida. A gente também deu a classificação, estou fazendo aqui, ó, revisão da aula passada. Você está curioso aí, você está achando que está complicado para você entender? Vai lá na plataforma do Canal Educação, procura lá a nossa aula. Eu acho que já está até disponível. Acho que foi na terça essa aula de vocês. Eu acho que ela já deve estar lá. Terça ou foi quarta, não sei. Mas se ela não tiver, no máximo segunda-feira você vai localizar ela lá, você vai ver tudo isso que a gente está comentando através de exercícios agora. E, professor, ali, o senhor botou um monte de questão ali para a gente fazer? Ele diz, sendo R1 e R2 as medidas dos raios de duas circunferências de centro C1 e C2, respectivamente, e D a distância entre os centros, ele quer que você dê a posição relativa em cada caso. Espera aí, professor. Olha só, deixa eu ver se eu coloquei espaço aqui. Opa, tá aqui, professor. Se eu tivesse imagem, de boa, porque eu ia te dar uma circunferência aqui, aí você ia ver, professor, essa aí, ó, que o senhor acabou de desenhar para mim, elas se tocam em um único ponto. Elas são circunferências tangentes. E não são quaisquer circunferências tangentes. Essa aí seria tangente externa, professor. O senhor também poderia ter assim, professor. Também um ponto seria tangente interna, e aí vai. Eu acho que a gente finalizou a aula classificando imagens. Só que agora, professor, eu tenho só os raios e a distância entre os centros. Aí eu tenho que aprender aquelas relações. Você aprendeu mesmo, Gabriel? Essa primeira que você colocou aí para mim é para dizer que a reta ela é o quê? Ela é interna, externa, secante, tangente? Ela é o quê? Essa que você colocou aí para mim agora há pouco. Prof, tem um bocado lá. Essa daqui é um pouquinho mais complicado de eu lembrar. Se eu ficar na dúvida, é só você fazer o desenho e você comparar a distância entre os centros com os raios, que você vai conseguir chegar na relação. As relações ao qual eu estou me referindo são essas aqui, ó, que foram apresentadas na nossa última aula. E, professor, o senhor falou isso tudo na última aula? Falei aí. Aqui, professor, se a distância entre os centros for igual à soma dos raios, elas vão ser classificadas, ou melhor, a posição relativa entre elas, elas vão ser tangentes exteriores. Se a distância entre os centros foi ontem mesmo, então ainda não deve estar disponível na plataforma não, Gabriel. Ainda não deve estar lá não, tá bom? Se a distância entre os centros for igual à diferença entre seus raios, ela vai ser tangente interna. Se a distância entre os centros for maior do que a soma dos raios, as circunferências vão ser externas. Se a distância entre os centros for menor, professor, do que a diferença entre os raios, elas serão internas, professor. E se, professor, a distância entre os centros for maior que a diferença e menor do que a soma, essas serão secantes. Professor, quando é que duas circunferências são concêntricas? Quando elas têm o mesmo centro, ou seja, quando a distância entre os centros dela é zero. E, professor, então a gente vai ter que fazer um pouquinho de conta. Vamos fazer adições e subtrações.
subtrações. Vamos lá, professor. Letra A, professor. Classifica aí para mim. Olha o que é que eu te aconselho a fazer. Tu dá uma olhada nos raios aqui e tu já soma e subtrai de cabeça os raios. Aí tu vai procurar uma daquelas relações, tipo, eu tenho aqui, professor, o raio 1 igual a 2, o raio 2 igual a 5. Se você somar esses raios, dá 7, professor. Ó, aqui eu tenho que o R1 mais o R2 é igual a 7. E eu tenho que o R1 menos o R2 em módulo, sempre na hora que você for subtrair, você subtrai o maior do menor. Tudo bem? Para você não precisar se preocupar com o módulo. Professor, então eu vou subtrair o 5 do 2. No caso, R2 menos R1 vai dar 3. A distância entre os centros aqui, professor, é 10. Professor, essa daqui, a distância entre os centros, ela é, professor, maior do que a soma dos raios. Concorda comigo? A distância entre os centros, ela é maior do que a soma dos raios. Então, essa daqui vai ser o quê, professor? Cara, se a distância entre os centros é maior do que o R1 mais o R2, professor, porque, ó, 10 é maior do que 7, não é? Professor, é porque essas circunferências, elas são circunferências externas. A exterior, Gabriel, é quando é igual. Igual. Entendeu? Quando a distância entre os centros, ela é igual à soma dos raios, aí ela é tangente externa. Só que a distância entre os centros aí é 10. A soma dos raios é 7. Não é para você pegar o 7 mais 3. Eu acho que deve ter sido isso. Você deve ter confundido. Então, essa letra A aqui, as minhas circunferências, professor, elas são circunferências externas, professor. Elas são circunferências externas. Você entendeu ali? Por que elas são externas? Porque a distância entre os centros, que é 10, é maior do que a soma dos raios. Se você não quiser fazer soma e subtração, faz só a soma, verifica, depois faz só a subtração. Deixa eu ir para a letra B aqui. Olha só. Essa daqui, professor, vai ser o quê? O raio é 4, o raio de um é 4, o raio da outra é 2. Professor, a soma dos raios aqui daria 6, professor. O R1 mais o R2 é 6. E o R1 menos o R2 é igual a 2. Professor, essa aqui eu já sei o que é. Essa daqui, professor, a distância entre os centros é igual ao R1 menos o R2. Essa daí, a distância entre os centros, ó, a distância entre os centros é igual à diferença entre os raios, professor. Então, qual que seria a posição relativa? A distância entre os centros é igual, professor, está aqui, ó. A diferença entre os raios, elas vão ser tangentes internas, professor. De boa? Agora sim, essa tangente, porque é igual. A distância entre os centros é 2. A diferença entre os raios é 2. Então, a distância entre os centros é igual à diferença entre seus raios. Então, ela vai ser tangente interna. Mas isso você vai aprendendo devagarzinho, porque realmente confunde um pouquinho, porque é parecida as relações, não é? Umas são iguais, outras é maior, outra é menor, e aí vai. Letra C, professor. Nessa daqui, essa aqui eu também já sei. A soma dos raios aqui dá 3 mais 7 dá 10. A diferença entre os raios,
Professor, eu vou anotar só o que a gente está visualizando mesmo, para não confundir. Ó. A soma dos raios é 10, professor, já consegui visualizar aqui. Ó. E a distância entre os centros é 10. Professor, nessa aqui, a distância entre os centros é igual à soma dos raios. Quando a distância entre os centros é igual à soma dos raios, ela também vai ser, professor, ó, 10 e 10 lá, ó. Então, ela vai ser tangente exterior ou externa, se você preferir. Foi? Classifiquei direitinho? Professor, vamos lá, continua. Já foi a letra C. Letra D, professor. Se tiver dúvida, é só você me perguntar. Professor, eu não entendi por que é essa a classificação, a posição relativa. E essa aqui, professor? Deixa eu ver aqui. O raio 1 é 10. O raio 2 é 3. Ó, você pode até tentar fazer assim. Quanto é que dá a soma? Esse mais esse dá 13. Dá igual a 4? Não. Se eu subtrair eles, dá igual a 4? Não. Então, tu já eliminou tangente externa e tangente interna. Agora, você vai ver se a distância entre os centros ela é maior ou ela é menor do que a soma ou a diferença entre os raios. Professor, a soma dos raios dá 13. A soma dos raios dá 13. Não é isso? A distância entre os centros é maior do que a soma dos raios? Não. A distância entre os centros não é maior do que a soma dos raios. É interna, Gabriel? Vamos ver. A distância entre os centros, será que ela é menor? Você podia ir testando de uma por uma. Professor, a distância entre os centros não é maior do que a soma dos raios, não é igual à soma dos raios, não é igual à diferença dos raios. Não é maior do que a soma dos raios. Professor, a distância entre os centros é menor do que a diferença. Deixa eu ver. R1 menos R2 dá 7. É, professor. A distância entre os centros é menor do que a diferença entre os raios, professor. Então, nessa situação, a posição relativa, professor, é que elas sejam circunferências, é isso mesmo, Gabriel. Elas são apenas circunferências internas. Elas são circunferências internas. É só ir observando lá as relações. Professor, letra E. E essa aqui? Professor, aqui a distância entre os centros é 8. Deixa eu ver. A soma dos raios é 10. A distância entre os centros é maior do que a soma dos raios? Não. É igual à soma dos raios? Não. É igual à diferença dos raios? Não. A distância entre os centros, será que é menor do que a diferença? Não, professor. A diferença entre os raios dá 0. Professor, eu acho que aqui a distância entre os centros ela vai ser maior que a diferença entre os raios, quer ver? E vai ser menor do que a soma dos raios. Porque se você fizer a diferença entre os raios dá 0, que é menor a distância, que é 8, e, professor, a soma dos raios dá 10. É isso mesmo, professor. O 8, que é a distância entre os centros, é maior que 0 e menor que 10. Professor, essas aqui, elas são secantes. As duas circunferências agora são secantes. E a última classificação, para a gente fechar a nossa primeira aula. E essa aqui, professor? Vai ser o quê? Deixa eu ver, professor. R1, 6, se eu somar a distância entre os centros, professor, é maior do que a soma dos raios? Não. A distância entre os centros é menor do que a diferença entre os raios? Não. Professor, eu acho que ela vai ser secante de novo. Quer ver? Deixa eu ver aqui, professor. A distância entre os centros, se for maior que a diferença e menor que a soma,
ela vai ser secante, não é isso? A diferença entre os raios, 6 menos 4 dá 2. A soma dos raios, 6 mais 4 dá 10. E a distância entre os centros é 9. Professor, é sim, professor. De novo, elas, na realidade, vão ser circunferências secantes. Vão ser circunferências secantes. Professor, e se porventura a distância entre os centros, pensei que ainda tinha mais uma, porque não deu concêntrica, né? Se a distância entre os centros, professor, for zero, se a distância entre os centros for zero, você já dizia que elas eram concêntricas. Deu certo? Recordei tudo que foi discutido na aula passada. Vou começar tópico novo com vocês, mas vou começar já já. A gente vai dar aquela pausazinha super rápida, pausa, não é intervalo, não vai embora, tá bom? A gente volta mais com relações métricas na circunferência. Até daqui a pouquinho.